A primeira meninge, situada logo abaixo da estrutura óssea, é a dura mater. É a meninge mais fibrosa, a mais resistente. Ela tem uma grande concentração de colágeno. Isso porque ela está muito próxima da estrutura óssea. A meninge intermediária é a chamada aracnoide. Ela ganha esse nome porque ela tem umas expansões, uns pilares que a apoiam sobre a terceira meninge, que é a pia mater, a mais sensível, a que fica apoiada mesmo, no sistema nervoso central. Só que a aracnoide, ela é altamente vascularizada e ela irriga esses vasos sanguíneos em direção à pia mater, para nutrir a pia mater de uma maneira bem intensa, visto ser esta membrana a mais delicada, aquela que tem um contato muito íntimo com o sistema nervoso central. Só que entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço, é o espaço subaracnoide. Esse espaço é preenchido por um líquido, o chamado líquido espinhal ou líquido cefalorraquidiano ou simplesmente licor. Esse líquido banha todo o sistema nervoso, inclusive ele é capaz de penetrar entre as reentrâncias do cérebro, entre os hemisférios. Qual é a finalidade desse líquido? É proteger o sistema nervoso central contra choques mecânicos. Isso porque qualquer traumatismo, qualquer pancada que aconteça na área óssea, as ondas de choque vão atravessar a dura mater, a aracnoide e vão encontrar um outro meio, um meio aquoso. E quando a onda de choque muda para o meio aquoso, ela reduz, ela amortece, chegando então ao sistema nervoso central de uma maneira mais tênue. Então a finalidade das meninges é justamente o quê? Proteger todo o nosso sistema nervoso central, desde o encéfalo até a medula raquidiana. Bem, nós falamos no sistema como um todo. Agora, nós vamos nos preocupar com a comunicação desse sistema com o resto do corpo com esse sistema. Vamos falar agora dos nervos. O que são nervos? Os nervos são um conjunto, são feixes de axônios ou de dendritos, revestidos por um tecido conjuntivo. Então, na realidade, você tem o corpo do neurônio e os dendritos se expandem formando feixes, ou o axônio. Só que, na realidade, o nervo não é formado por um dendrito, nem por um axônio. É um conjunto de dendritos, é um conjunto de axônio. Agora, dependendo do sentido do fluxo nervoso, esses nervos serão classificados de três formas. Se ele leva a informação para dentro de uma área de processamento, nós dizemos que esse nervo ele é sensitivo ou aferente. Se ele apenas traz a resposta da área de processamento, nós dizemos que ele é motor ou eferente. Acontece que existem nervos formados pelos dois feixes. Um feixe que leva a informação, um feixe que traz a resposta. Neste caso, nós dizemos que esse nervo é um nervo misto. Agora, preste bem atenção, eles apenas estão juntos, mas cada um tem um sentido de tráfego. Lembra que o impulso nervoso não modifica o seu trajeto dentro de um neurônio. Bem, aonde nascem esses nervos? Nós temos dois conjuntos, aqueles que nascem no encéfalo e aqueles que nascem na medula. Os que nascem no encéfalo são chamados de nervos cranianos e nós possuímos 12 pares. Os que nascem na medula são chamados de nervos espinhais ou nervos raquidianos, que nascem na medula espalhando para o corpo. São 31 pares. Bem, vamos olhar então aonde nascem os nervos cranianos, né? Eles aparecem, eles floram na base do encéfalo. Então nós temos aqui 12 pares de nervos. Vamos mostrar os mais importantes, aqueles que a gente já falou até agora, né? Esse nervo aqui, por exemplo, é o nervo visual. É ele que vai trazer a informação do cérebro para o olho, do olho para o cérebro. Há uma troca, né? Ele é um tipo de nervo misto. Então, na realidade, a imagem é captada no olho e transmitida para essa região de processamento. Esse aqui é o nervo olfativo.
Esse aqui, esse pequenininho aqui, é o chamado nervo vago. Ele vai irrigar a área do sistema digestório, lá a nível estômago, intestino. Então, ele é um nervo muito importante para o nosso mecanismo digestório. Então, ó, cada raizinha dessa aqui é um nervo craniano. Então, nós vamos ter 12 pares de nervos cranianos. E ao longo da medula espinhal nascerão 31 pares. Acontece que a medula espinhal, ela participa também do sistema nervoso autônomo. Mas está lembrado que nós vimos que a medula tinha a massa cinzenta interna e a massa branca externa, ao contrário do encéfalo? Isso porque nós falamos dos nervos, que são feitos de dendritos e de axônio. E o corpo? O que o corpo do neurônio vai formar? O corpo do neurônio forma o gânglio nervoso. O gânglio nervoso é uma área de processamento fora do encéfalo. Na realidade, o encéfalo é uma grande área que vai processar todas as informações oriundas do nosso corpo. Mas espalhados pelo nosso corpo, principalmente junto a órgãos importantes, tais como fígado, intestino, coração, pâncreas e a nossa própria medula espinhal, existirão áreas menores de processamento. Essas áreas são formadas pelos corpos do neurônio e ganham o nome de gânglio nervoso. Bem, a entrada e a saída de um nervo e automaticamente o posicionamento de um gânglio nervoso na medula espinhal, ela se dá de uma maneira que nós chamamos de raiz. A raiz de um nervo é a entrada e a saída dele na área medular, na área de processamento. Vamos observar aqui como é que eles entram e eles saem da estrutura central da medula raquidiana. Vamos lá, olha só. Nós temos aqui as vértebras que formam a nossa coluna vertebral. Nessa regiãozinha daqui, junto às asas da vértebra, nesse trecho que corre aqui, nós temos o canal vertebral. Então é por aqui que passa a medula espinhal que nasceu lá no nosso encéfalo. Essas saídas aqui são os nervos que nascem da medula. Esse trecho aqui é a chamada raiz. Então nós temos aqui, ó, uma raiz, outra raiz. Essa região daqui é a chamada de raiz dorsal ou sensitiva. É por aqui que vai entrar a área de inervação. E essa é a raiz ventral ou motora. É por onde vai sair a informação. Então a informação entra, é processada aqui, ó, na massa cinzenta, que é a área de processamento medular, e a resposta sai por aqui. Existem 31 conjuntos de nervos espinhais, ou nervos raquidianos, que vão nascer justamente nessa saída daqui, ó, nessa medula aqui. É importante a gente lembrar que eles saem, olha só, entre uma vértebra e outra. Acontece que como as vértebras são sistemas ósseos, elas possuem nesse pedaço daqui discos cartilaginosos que vai amortecer o impacto de um osso com o outro, devido à nossa postura, à nossa movimentação da coluna. Determinados desgastes, determinadas posições físicas, esforço, podem fazer com que esse disco se desloque, estoure e pressione uma inervação dessa aqui. Isso é que nós chamamos de hérnia de disco. Por isso a hérnia é tão dolorosa, por isso ela dá dificuldade motora. A raiz dorsal e a raiz ventral de um nervo é extremamente importante quando a gente olha a medula como um funcionamento do sistema nervoso autônomo. Acontece que, independente do sistema nervoso autônomo, nós nascemos com uma capacidade de defesa nata, ou seja, respostas elétricas, respostas nervosas, sem que nós precisemos pensar nisso. Esse fenômeno é chamado de um arco reflexo. Na realidade, é uma resposta de salvaguarda. Ele funciona para evitar que o nosso organismo sofra uma agressão maior do que naturalmente ela já sofreu, porque quando o ato acontece, alguma agressão já aconteceu. Um arco reflexo, então, ele pode ser dividido em simples ou composto. Depende de como a medula vai se comportar.
porque é justamente a medula raquidiana que participará ativamente do processo do arco reflexo. Vamos acompanhar o nosso esqueminha aqui para que a gente possa entender o mecanismo de um arco reflexo. Um arco reflexo simples é aquele que o estímulo vai acontecer, ele vai entrar por um nervo sensitivo, que é formado por neurônios sensitivos ou aferentes, passará pela área da medula, que compreende todo esse trecho aqui, e sairá através de um neurônio motor ou nervo motor, também denominado de eferente. Então acompanhe o trajeto comigo. O estímulo entrou, passou e saiu, indo a resposta para uma área muscular. Lembra daquela pancadinha que o médico dá no nosso joelho ou no nosso cotovelo? Esse se chama reflexo patelar. Na realidade, quando o médico bate, ele pressiona determinados gânglios, gerando um estímulo. A corrente elétrica vai atravessar todo o sistema e vai voltar no músculo. Por isso a nossa perna balança, por isso o nosso braço balança. Acontece que o nosso encéfalo não tomou conhecimento disso. Você até acha, porque você está vendo, mas a resposta elétrica foi direta. Mas em alguns momentos, ele toma consciência do fato. Ele toma através do chamado neurônio associativo. É o que nós chamamos de arco reflexo composto. Olha só, eu tenho um estímulo, o impulso vai entrar, e quando ele entra na área da medula, que corresponde a todo esse trecho, eu vou encontrar um neurônio associativo ou um neurônio de associação. Qual é a finalidade dele? É ligar o arco ao nosso sistema nervoso central, ao nosso encéfalo. A resposta vai continuar. Por isso é um arco, ó. Partiu, passou e voltou. O encéfalo não precisa processar a informação para que o arco aconteça. Ele apenas vai tomar conhecimento de que o arco aconteceu. Por que que ele aconteceu? É como, por exemplo, você pega às vezes um objeto quente. Você pega um objeto quente e você solta esse objeto. Por quê? Porque ao segurar a temperatura, o estímulo, acionou aqui as terminações nervosas para o calor, o impulso veio pelo neurônio sensitivo, passou na nossa medula, veio a resposta para o braço e a mão abriu. Só que simultaneamente a isso, o neurônio associativo fez a conexão do arco com o nosso encéfalo. Então o encéfalo toma conhecimento do que aconteceu e, consequentemente, providenciará a resposta. Não a resposta do arco, mas uma resposta para que, novamente, isso aqui não aconteça. Visto que a finalidade do arco reflexo é evitar danos maiores ao nosso organismo. Que você queime mais a mão, ou bata alguma coisa no seu olho, bata a segunda, o seu olho vai fechar, né? A gente pisca quando alguma coisa toca. É um arco reflexo. Então, os arcos têm a finalidade de proteger. Vamos ver agora o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Nós falamos tanto nele, mas na realidade, o que representa o sistema nervoso autônomo? Será que ele tem órgãos próprios? Será que na realidade ele funciona